Texto esta noite está na carta aos Efésios, capítulo 5. Queira abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo número 5. O mês da juventude está falando sobre relacionamentos, sobre conexão. Então Jó nos trouxe hoje pela manhã o pensamento conectados pelo sangue. E não aqui falando de vínculos familiares, mas da família de Deus, que é unida pelo sangue de Cristo, e de como nós podemos, e quanto respeito a Deus, devemos construir relacionamentos saudáveis, sólidos, comprometidos, no seio da família de Deus, e até no contexto da nossa igreja local. Devemos construir bons relacionamentos com as pessoas, firmes, duradouros, assim como nossa vida cristã é firme e é duradoura. A minha proposta de tema, que me foi trazida pela própria juventude, era falar no tema conectados pelo amor. Conectados pelo amor. E para tratar desse tema, eu volto à carta aos Efésios, que estou lendo, estudando e pregando nela desde o começo do ano com os irmãos. Digo novamente, capítulo 5, versos 1 e 2. Você pode ler comigo? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja que o texto diz para a nossa vida, para mim e para o irmão e para a irmã, que nós devemos ser imitadores de Deus. Vou começar pensando nesta frase, porque certamente nós não podemos e não iremos imitar a Deus na sua onipotência, embora talvez alguém gostaria de ser onipotente. E nós não imitaremos a Deus na sua onisciência. Por mais curioso que você seja, você não será onisciente, não saberá todas as coisas. Alguém talvez gostaria de ser onipresente e estar aqui e lá, em todo lugar, mas estas coisas são absolutamente particulares de Deus, de quem Deus é. E quando pensamos em quem Deus é, estamos pensando num Deus absolutamente grandioso, glorioso, santo. Essas características muito particulares de Deus nós não podemos imitar, mas o que devemos imitar em nossa vida é aquilo de Deus que nós podemos imitar. Eu não posso imitar a Deus, eu repito, na sua onisciência, na sua eternidade, na sua infinitude, mas eu posso imitar a Deus no seu amor. Eu posso imitar a Deus no seu perdão. Eu posso, com a ajuda do Espírito Santo, naturalmente, imitar a Deus na forma graciosa, paciente e humilde, como vejo no comportamento do Senhor Jesus. Ele diz: sede imitadores de Deus, andai em amor, como também Cristo nos amou. A palavra também significa igual, parecido. Quer dizer que está posto perante nós um padrão de conduta de Jesus Cristo. Este padrão de conduta devemos seguir para agradar a Deus, para imitar a Deus, para vivermos, ele diz, como filhos amados, como pessoas que vivem, que já foram alcançadas, tocadas, transformadas pelo amor de Deus. Conhecer a Cristo, conhecer o Senhor Jesus, a sua forma maravilhosa, como Ele morreu por nós, como Ele nos ama, como Ele é conosco. Isto nos toca, nos transforma, nos coloca como filhos amados de Deus, que tem perante si um caminho, uma forma de viver. Ele diz: andai em amor. A primeira coisa que a criancinha aprende, se não a primeira, uma das primeiras, é a andar. E uma das coisas que a gente mais faz na vida
é andar. Então ele não está falando aqui de literalmente andar em amor, seja qual for a interpretação que se dá para isso, mas viver em amor. Que os nossos atos, que o nosso comportamento repliquem, reproduzem o grande amor que temos conhecido da parte de Deus. Tudo isso, eu repito, conforme o modelo de Cristo, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando nós lemos as páginas dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, quando alguém conhece a Cristo pela primeira vez, nós recomendamos que leia os evangelhos. Mas na verdade nós devemos recomendar que faça do que se passa naquelas páginas a nossa meditação diuturna por toda a vida. Porque nós estamos ali perante o retrato melhor que nós encontramos de Jesus Cristo. A forma como Ele viveu, o que Ele pensou, como Ele agiu. E meditar nisso não somente nos leva a um profundo sentimento de adoração para com Ele, por conhecê-lo e poder amá-lo em toda a sua beleza e reconhecer quão amável, digno de ser amado é o Senhor Jesus. Mas à medida que vamos relendo várias vezes e relendo, e essas páginas sagradas envolvem o nosso coração, nós começamos a perceber que a forma como ele viveu é também extraordinária. Quanto mais nós conhecemos do amor de Cristo, mais transformados seremos por esse mesmo amor, mais nos sentiremos amados por Deus, mais andaremos em amor. Andai em amor, sede imitadores de Deus. Esta noite eu queria mencionar alguns exemplos da vida de Jesus, do comportamento de Jesus, algumas coisas que nós podemos ver em Cristo, e essas coisas nós deveríamos imitá-lo. Vou começar dizendo, em primeiro lugar, que nós deveríamos imitar o amor de Deus na paciência do amor de Deus. Imitar o amor de Deus na paciência de Cristo Jesus. Se você ler as páginas do Evangelho, você vai ficar impressionado com a forma como Jesus viveu. Eu tenho pregado isto nesta igreja. Se havia uma pessoa no mundo que poderia injuriar-se, que poderia amargurar-se, se houve no mundo um coração que foi injustiçado e que sofreu, este coração era o de Jesus Cristo. Algumas pessoas passam pelo sofrimento da vida e se tornam poços de amargura. Algumas pessoas passam pelas durezas da vida e se tornam pessoas completamente fechadas, frias, distantes, insensíveis. Olhe para Jesus. Quem neste mundo, por mais que tenha sofrido, sofreu mais do que ele? Quem? Nós nos acabrunhamos diante da menor das ofensas e nos sentimos muito feridos. Quem foi ofendido mais do que o próprio Deus? Quem foi humilhado mais do que Cristo Jesus? Mas quando olhamos para Cristo Jesus, nós não vemos amargura nenhuma no seu coração. De fato, irmãos, eu digo novamente, se houve alguém que o mundo mastigou e cuspiu, esse foi Jesus Cristo. Mas eu olho para Ele e fico profundamente tocado com as suas palavras. Pregado à cruz do Calvário, diz a Deus: Pai, esmaga-os. Não. Pai, manda trovões para fritar a cabeça de todos eles.
Pai, perdoa-os. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Bem nos escreveu Pedro na sua primeira carta, que tudo que Cristo sofreu e a forma como Cristo viveu é o exemplo de Deus para sermos aperfeiçoados, instruídos no amor. Veja que eu não estou falando apenas de paciência diante do sofrimento da vida. Jesus convivia com algumas pessoas que nós julgaríamos rapidamente serem insuportáveis. Ele convivia com o constante incômodo, insistente de parte dos seus opositores. Ele vivia com a constante e interminável incompreensão da parte dos seus amigos. Ah, minha gente, nós não teríamos essa paciência toda, nós nos irritaríamos muito antes. O modelo de amor de Cristo, nós vemos um modelo de amor paciente e que nós podemos alcançar. Mas nós vivemos um tempo, irmãos, nós vivemos um tempo em que é muito fácil romper os relacionamentos com as pessoas. O coro jovem cantou na mensagem musical de hoje de manhã: se me irrita, eu te deleto. E a gente é assim mesmo. Me irritou? Tchau. Eu fico às vezes observando o comportamento das pessoas, irmãos, e eu estava outro dia passando no Barro Preto e vi que uma pessoa em particular, mas esse comportamento você pode observar em várias pessoas. A moça estava andando pela Augusto de Lima, olhando vitrine. Quer dizer, é uma coisa que se faz quando você está com mais tempo, concorda comigo? Passeando. Ela estava passeando e vendo as vitrines, as bolsas penduradas e os vestidos, mas quando chegou naquele cruzamento terrível com a Araguari, ela passou correndo na frente de todos os carros, e chegou do outro lado, tinha uma loja Lisa na esquina ali, ela parou e ficou olhando a vitrine de novo. Não ria rápido, você provavelmente faz a mesma coisa. Nós não admitimos perder um segundo da nossa vida com nada e com ninguém. Temos muita pressa para fazer pouca coisa. Não é este o exemplo sublime que vemos em Jesus Cristo? Que paciência, irmãos! Que paciência extraordinária! Que modelo de paciência Deus propõe para nós? Como Cristo viveria vivendo a nossa vida? Aliás, muitos aqui lembram-se do livro que estimulava as pessoas a perguntar: o que faria Jesus diante das situações da nossa vida? Qual seria o comportamento dele? Nós vivemos um tempo em que as pessoas não têm paciência. Eu li essa história há alguns dias na internet, de duas mulheres conversando, e uma falou assim com a outra: o meu marido é marinheiro, ele passa 11 meses no mar e só 1 mês na terra. Aí ela respondeu: nossa, como você aguenta? E ela respondeu: nesse mês ele passa 2 semanas com a mãe. Bom é chegar aos 29 anos, né, Rena? Esse é o tipo de paciência que a gente tem. Se me irrita, eu te deleto. Eu me separo fácil, eu me desligo fácil, eu me afasto fácil. Não aceito ser de maneira nenhuma confrontado, incomodado, diferido. Não é isto que nós encontramos em Jesus Cristo. Ele mostra paciência, ele mostra amor, ele mostra boa vontade para com as pessoas, e isso nós devemos mostrar. Talvez eu falasse ainda esta noite que nós devemos amar com a mesma forma de perdão, que Jesus Cristo demonstrou. Disse novamente que ele foi injustiçado, mas lembre-se que ele foi antes disso caluniado, abandonado, que ele foi traído, mas quando ressuscitou dentre os mortos, Jesus não voltou para falar assim: eu estou vindo aqui para dar o troco
Não. Ele não ressuscitou para se vingar. Ele não ressuscitou para se vingar. Ele ressuscitou, a Bíblia nos diz, ressuscitou para salvar. Ressuscitou para acolher. Mesmo aqueles que com tanto medo estavam, que o negaram, que o fugiram, na hora mais difícil da sua vida, Jesus chega a eles ressurreto, e a sua saudação não foi: "Ah, cambada!" Não. Ele chega a eles e diz: "Paz seja convosco." Palavras que saíram da única boca que realmente poderiam sair. Acredito que, se conhecemos o perdão de Deus, você conhece o perdão de Deus? Você conhece o perdão de Deus? Você crê que os seus pecados já foram perdoados, porque Cristo morreu na cruz? Você crê, você conhece o perdão de Deus? Se conhecemos o perdão de Deus, temos para nós um modelo exato de como devemos perdoar, e perdoando, demonstrar amor. Quero dizer, em terceiro lugar, que esta palavra de sermos imitadores de Deus, de andar em amor como Cristo amou, nos coloca, irmãos, nos coloca, irmãs, diante de um modelo de compaixão absolutamente extraordinário. Nos evangelhos, 18 vezes está escrito que Jesus se compadeceu de um enfermo, se compadeceu de alguém confuso, que Jesus se compadeceu da multidão. Só no evangelho de Mateus, 11 vezes. Ele olhava para as pessoas com compaixão, para os enfermos, para as pessoas que perambulavam pela vida perdidas, indo daqui para lá, sem encontrar razão de viver, até para os seus inimigos cruéis, ele olhava com compaixão. Compaixão é diferente de dó. Você passa na rua e vê um cachorrinho todo maltratado, aí você fica com dó do cachorrinho. Não fica? A gente fica com dó. Eu chego a chamar eles assim, para ver se, porque eu não posso levar para casa, mas se ele me acompanhar, né? A gente fica com dó do bichinho, mas amanhã a gente não lembra dele. O dó é um sentimento provocado assim, muito rapidamente, e tão rápido quanto vem, vai. E é tão raso quanto uma poça de água. A compaixão que vemos em Jesus Cristo é algo que está assim, absolutamente profundo no íntimo do ser da pessoa que vai exercer esta beleza espiritual que é a compaixão. Veja que Jesus demonstrava compaixão em algumas situações que nós podemos demonstrar. Jesus tinha compaixão de doenças que pareciam incuráveis, aquelas que as pessoas dizem assim: não dá para fazer nada. Jesus tinha compaixão de pessoas que estavam perdidas e nem sabiam disso, porque alguém está perdido e procurando o caminho, é uma coisa, mas a pessoa está perdida sem nem ter a menor ideia de estar perdida, e alguns, talvez muitos, achavam que estavam certos, que era por ali mesmo. Jesus tinha compaixão de pessoas com muita raiva, que o detestavam. Nós, na nossa vida, encontramos situações parecidas. Você conhece alguém que já tenha passado pela sua mente que aquela pessoa era impossível? Assim, essa pessoa não tem jeito, esse é assim mesmo, pau que nasce torto, até a cinza é torta. Você depara na sua vida com alguém assim desorientado, mas por desorientado que seja, a pessoa ainda acha que está certa. Você lida na sua vida com pessoas rudes, ásperas, descorteses,
pessoas que não têm a menor gentileza, pessoas que os fariseus detestavam a Cristo com todo o seu ímpeto, e nós talvez às vezes lidamos com pessoas que nos lembram a eles no seu comportamento. Essas pessoas, elas costumam nos causar ações, reações, sentimentos. A gente está diante do impossível de falar assim, essa pessoa não tem jeito mesmo não, é isso aí. Não, Jesus Cristo nos ensina a andar em amor, com compaixão. Jesus Cristo nos ensina a andar em amor, com grande compaixão, das pessoas impossíveis, das pessoas desorientadas, das pessoas que agem para nós de maneira tão contrária e incômoda. E eu quero falar ainda esta noite que ele tinha uma forma de compaixão que era mais do que simplesmente olhar com lamento no seu coração, cruzar os braços e dizer, ai, ai. Tivesse Deus feito isto para conosco, nós não conheceríamos a alegria da salvação em Cristo Jesus, nem tampouco a esperança da vida eterna, muito menos a paz no coração. Nós estaríamos completamente arrasados. Se Deus tivesse cruzado os braços diante de pessoas difíceis, o que seria de nós? O que seria de nós? Se conhecemos a Cristo, é porque Deus não ficou impassível diante de pessoas difíceis. Deus transformou e transforma a sua compaixão em ação, em salvação, em redenção. Mas a forma da compaixão humana, se é que é compaixão, talvez seja somente dó, é uma forma muito contemplativa. A gente passa diante da dor humana como se estivesse passando diante de um quadro exposto, que a gente olha, segue em frente e esquece. Sede imitadores de Deus. Um cruzeiro de luxo, desse que a gente vê propaganda na televisão, apenas 12 parcelas né? O cruzeiro passando pelos mares do Caribe, olha que chique, passou diante de uma ilhotinha, daquelas pequenininhas que só tem uma palmeirinhazinha assim que a gente imagina, e aí um passageiro passando pela como é que chama aquilo? A varanda lá, o deck? O convés. Glaucus conhece. Se não fosse você, seria quem respondesse. Ele passava ali pelo convés e viu aquela ilhotinha ali, distante, piquititinha, parecia um pouquinho de areia boiando assim, com uma palmeirinha, e ele viu lá um homem de roupa toda rasgada, de barba comprida, acenando assim, freneticamente para o navio, e parecia que ele tentava gritar, e parecia que ele tentava chamar atenção, ele tentava pôr fogo em alguma coisa ali na ilhota. Então ele correu para o capitão do navio e falou assim: capitão, ali está um náufrago. E o capitão olhou e falou assim: ih, rapaz, todo mundo cai nessa, isso aí é um doido, todo mês a gente passa aí, ele faz o mesmo teatro, não tem juízo nenhum não. Esta cena ridícula, porque extrema, relata a atitude não ridícula, mas triste, insensível de muitas pessoas. Sede imitadores de Deus. Deus não é insensível. Deus não é incompassivo. Deus não é frio. Deus não é assim. E nós, que conhecemos a Cristo, devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. O filho imita o pai. De vez em quando, eu olho para algumas atitudes minhas
e vejo o traço exato daquele senhor ali, ou daquela moça do lado dele, muito mais nova que ele. São meus pais. E eu vejo no meu comportamento algumas coisas que são deles. E o pai vê isso no filho, e o filho vê o pai presente na vida dele. O filho imita o pai. O que nós aprendemos de Deus, nosso Pai Celestial? Eu falei aqui de paciência, de perdão, de compaixão, de iniciativa. Permita eu falar de um amor verdadeiramente comprometido. Meus irmãos, vivemos o tempo em que as pessoas são estranhas à ideia de algo que perdure muito. Uma pesquisa que li recente diz que a maioria das pessoas não programa a sua vida para mais do que 12 meses. Imagina isso? Ninguém programa a sua vida para mais do que 12 meses. E alguns acham que 12 meses é muito. Por ser assim, por ser esta uma das características do tempo que nós vivemos, as coisas são muito volúveis, voláteis, perdem-se de maneira muito fácil, se vão de maneira muito simples. As coisas são, na sua maior parte, descartáveis. Os relacionamentos humanos, principalmente. Misericórdia. O texto nos diz: sede imitadores de Deus e andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou. De que forma? De que forma? Eu pergunto. De que forma Cristo se entregou por nós? Deu a sua vida. Se entregou por nós totalmente, sem reservas. Se entregou por nós por inteiro. Se entregou por nós por toda a vida. Se entregou por nós com resoluta convicção. Este é o padrão e o modelo segundo o qual, diz Deus, nós também devemos viver, devemos amar como Cristo amou, com persistência. Com persistência. O apóstolo João, sábio e movido pelo Espírito de Deus, disse: filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas como? De obras e de verdade. Filhinhos, ele diz, não amemos de palavra e nem de boca, mas de obras e de verdade. Você vasculhando e catalogando os evangelhos, vai ficar surpreso de descobrir que a ninguém Jesus Cristo disse: eu te amo. A ninguém. De fato, teve uma vez lá no Evangelho de João, que ele falou que ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Mas mesmo assim ele não disse. Por que não disse? Não precisava dizer. Não precisava dizer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes da pregação, nós cantamos uma música, um hino do cantor cristão, cuja letra é absolutamente fascinante. Se você puder pegar aí, pode projetar, por favor, Luana, do hino 20. Eu vou atentar com os presentes as 4 estrofes deste hino, porque nós o cantamos. Talvez alguns aqui tenham cantado pela primeira vez. Tem no boletim, a Luana vai colocar na projeção. Obrigado, Luana. Veja com atenção, veja com atenção. Amavas-me, Senhor, não tendo a luz ainda,
surgido lá no céu ao mando criador. Antes de Deus mandar que a luz existisse, já nos amava. Nem mesmo o sol, na aurora esplendorosa e linda, à terra dava força fecundante infinda. Antes do sol existir com toda a sua força, com força ainda maior, era já o amor de Deus. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo, além do tempo, eterno amor. A próxima. Amavas-me, Senhor, no tempo em que imolado, essa palavra talvez não seja conhecida de alguém, sacrificado, morto. Amavas-me, Senhor, no tempo em que imolado foi numa cruz sangrenta o meigo, tão doce, tão amável Salvador, levando sobre si, sim, todo o meu pecado, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado. Deus, como expressão do seu amor modelar, ofereceu seu próprio Filho, ofereceu a si mesmo. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que imenso amor! Amavas-me, Senhor, no fundo do meu peito brilhou a doce luz do meu Consolador. Você ouve a pregação da palavra esta noite. Todas as vezes que eu me levanto daquele assento e me dirijo ao púlpito para pregar, eu repito uma frase do credo apostólico, não como reza, viu? Mas para me lembrar, antes de tomar o púlpito, na minha mente eu digo: eu creio no Espírito Santo. É a única coisa que faz o que eu estou fazendo aqui fazer sentido, porque tentar segurar um grupo de pessoas já por 32 minutos é tarefa sobre-humana. Mas você talvez esteja ouvindo esta pregação e não eu, mas o Espírito Santo toca o seu coração com algo que aqui foi dito de forma singular. E talvez, bendito seja o nome de Deus, o grande milagre que mostra Cristo como Salvador e Senhor esteja acontecendo em seu coração enquanto eu estou aqui no púlpito pregando. Amém. Talvez Deus esteja a mostrar em sua vida, pela palavra, algo somente entre você e Deus. E o texto bíblico nos diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Enquanto o pregador prega, o Espírito Santo trabalha no coração que ouve. Amavas-me, Senhor, no fundo do meu peito brilhou a doce luz do meu Consolador, deste Espírito Santo do qual estou falando, e com promessas 1000 do teu amor perfeito, nasceu em mim a fé, em que hoje me deleito, tenho prazer e alegria. Meu Deus, que amor! Meu Deus, és todo amor. A mim sempre has de amar. Diga isso no seu coração, que Deus sempre vai te amar. Diga isso no seu coração: Deus sempre vai me amar. A mim sempre has de amar. Ah, mas eu pequei de maneira tão horrenda. Deus me ama. Ah, mas eu tenho resistido ao Evangelho de Cristo por tanto tempo. Deus ama. Ah, mas eu já entristeci muitas vezes o coração de Deus. Deus ama. A mim sempre has de amar.
pois que jamais o inferno e o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Rei, um decreto de Rei, ao teu amor, ó Pai, um decreto de Rei, um amor de Pai, amor superno, quer dizer, altíssimo e tremendo. Meu Deus, que amor! És sempre, sempre amor. Me diz se isso não é uma música maravilhosa para a gente cantar? Não é, minha gente? Que letra e que modelo. Sede imitadores de Deus e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em aroma suave, em aroma suave. Devemos sempre guardar isso no nosso coração, que talvez amar nos custe alguma coisa. Não, amar certamente nos custará. Amar certamente nos custará tempo e disposição e decisão e energia e de vez em quando até recursos. Devemos nos lembrar disso, mas lembrar que é uma oferta a Deus em aroma suave, e que Deus, que é exímio pagador, deixa eu dizer isso, Deus que é exímio pagador, há de recompensar tudo o que fizermos em amor para com Ele, em obediência para com Ele e para a glória do seu nome. Conectados pelo amor foi o tema que me propuseram. Vou resumir. O amor de Deus é tão grande que nos conecta a Ele, sem merecermos, até antes mesmo de nós pedirmos. O amor de Deus nos conecta a Ele. E não só, nos conecta uns aos outros, na família da gente, na igreja da gente, nos liga uns aos outros, para que assim Deus nos ensine a amar verdadeiramente, para que assim Deus esculpa em nós, esculpir a imagem de Cristo, para que assim possamos, à medida que amamos, possamos compreender um pouco desse amor tão grande que é o amor de Deus. Oro para que Deus nos ajude, para que Deus nos abençoe a viver segundo esta proposta de vida. Sede imitadores de Deus. Vou colocar em português de hoje. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e ande você, ande eu, andemos nós e andem em amor, como Cristo também nos amou e se entregou por nós, em oferta e sacrifício a Deus com cheiro suave. Vamos orar ao Senhor. Irmão Hélio Pereira, leve-nos nessa palavra de oração.